exatamente assim que você termina. E nossa sexta, então, apresentação, e última, é do João Sixu, do professor João Sixu, Planejamento de Utopias, que é um artigo fascinante sobre a importância do planejamento para a construção de um projeto de nação. Então, professor. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente ao Fórum de Ciência e Cultura pela organização desse evento. Gostaria de agradecer à professora Ana Célia por coordenar o evento e ter mergulhado aí numa quantidade enorme de artigos num curto período de tempo para poder coordenar o evento. Gostaria de cumprimentar também nossos colegas Carlos Frederico, Flávio Martins, Daniel Conceição, Lígia Bahia e Marcos Dantas. Bom, antes de entrar diretamente no meu artigo, eu vou respeitar o tempo, mas antes de entrar diretamente no artigo, gostaria de contar assim, a motivação que nós tivemos para fazer esse livro. Nós estávamos conversando com nós três, eu, Renan Aguiar e o Gilberto Bercovitch, e estavam pensando, então, em fazer algo que produzisse alguma discussão nesse momento tão difícil. E me parecia meio óbvio que deveria ser feito um diagnóstico da situação. Só que isso, na verdade, tem sido feito e tem sido dadas algumas respostas, algumas mais eficazes, outras menos. Mas, assim, a gente precisava ir um pouco além. E a nossa inspiração, na verdade, está na apresentação do livro do que aconteceu na Grã-Bretanha, na Inglaterra, particularmente, nos anos 40. A Inglaterra estava mergulhada na guerra, portanto, a questão bélica, a questão militar é uma questão decisiva para a sobrevivência. Então, essa era uma discussão feita pelos políticos e pela área militar. Só que, em 1942, 3 anos antes de acabar a guerra, o governo britânico resolveu, em paralelo a essa discussão do enfrentamento do nazismo, do fascismo, da guerra propriamente dita, concreta na Europa, resolveu estimular um outro debate. Um debate de qual país nós vamos querer depois do fim da guerra. Isso em 1942. Ainda faltavam 3 anos para o final da guerra. E o governo fazia esse estímulo e tivemos 2 grandes personagens nessa reconstrução da Inglaterra e na construção da utopia da Grã-Bretanha. Foi William Beveridge, que lançou, então, o seu relatório que deu origem ao sistema de seguridade social na Grã-Bretanha, mas depois se espalhou pela Europa, e o economista John Maynard Keynes, que fazia propostas, então, de financiamento do sistema de seguridade social do Beveridge, mas também propostas para manutenção do pleno emprego, porque o Keynes viu uma coisa óbvia, que essa discussão que o Daniel levantou sobre déficit, não déficit, ninguém aceitava déficit antes da guerra. Depois que começou a guerra, o déficit era aceito facilmente. Então, o Keynes disse o seguinte, olha, se vocês aceitam esse tipo de política de gastos para a guerra, por que não aceitam para a prosperidade, para os momentos de paz? Então, essa foi a ideia ali da Inglaterra, foi discutir utopia no meio da guerra. No meio da guerra. Então, eu acho que essa é uma questão assim, bacana do Utopias. Eu acho que o Colégio Brasileiro de Altos Estudos pode pensar no Utopias 2, 3, 4, um grande encontro de utopias todos os anos, porque eu acho que isso é que nos move, são as utopias. E o meu artigo, então, é sobre planejamento, que é uma palavra que foi esquecida. O planejamento é como sair dos dias de hoje, da pandemia, do pandemônio, e chegar até a utopia. Nós precisamos de planejamento.
O planejamento foi esquecido porque eu acho que economistas assumiram um papel excessivamente de proeminência. E os economistas se tornaram só macroeconomistas ou microeconomistas. Os grandes projetos de planejamento no mundo não foram feitos por economistas. O mais importante, aliás, o primeiro pioneiro foi feito na União Soviética, mas o mais importante foi feito no New Deal. New Deal não era um programa de obras públicas, embora as pessoas pensem que era um programa de todas as áreas. Na área trabalhista, na área social, na área do entretenimento, na área da cultura. É um vasto programa, o New Deal. Na verdade, dos 5 conselheiros do Franklin Roosevelt, um era economista, 4 eram advogados, um deles com uma inclinação forte para a área do serviço social. Então, eu acho que o economismo, não é nem o economicismo, o economismo tomou conta das decisões políticas e deixou fora a ideia do planejamento. Então, nós temos que trazer de volta a ideia do planejamento, que a ideia do planejamento não é a burocracia, não é ficar montando metas. Essa burocracia toda do planejamento é necessária para o dia a dia. Mas o planejamento é um conjunto de ideias, né, que organiza, na verdade, a utopia com o diagnóstico. Faz o passo a passo. Eu diria que o maior planejador que eu já li recentemente, até escrevi pontos sobre essas ideias, está no livro, inclusive, é do Keynes. O Keynes foi traçado pelos economistas como um macroeconomista, mas o Keynes, na verdade, é um grande planejador. A macroeconomia do Keynes é um pedacinho da sua ideia de planejamento. Ele é muito mais do que isso. Então, essa é a ideia que eu queria trazer, a ideia do planejamento ligando a situação mais difícil que nós vivemos até a chegada que tem que ser as nossas utopias. É só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Excelente.